Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente dessa ordem. Esse é o episódio número 61. É a parte sonora, como nós gostamos de falar na newsletter, que você assina em solada.com.br. E antes de apresentar e lembrar, colocar o Thiago, sempre é legal lembrar que esse é o primeiro programa de fato de 2025. Porque o programa passado foi como aqueles programas de Réveillon da década de 80, assim, que as emissoras gravavam em novembro, dezembro, para passar durante a madrugada e ter uma atração na madrugada. Então agora sim, agora é 2025 de fato, ponto e começa. E como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Pessoal, Thiago Zuma falando aqui, feliz ano novo. Para Exato. quem não ouviu o episódio nosso da semana passada, que saiu no dia primeiro, e dizendo ouça, porque ali tem as expectativas de discos para o ano de 2025, foi um episódio bem legal. E aqui hoje a gente vai meio que complementar, né? Esse episódio que era para a gente gravar um pouquinho depois, mas como diria John Lennon, a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né? E citando o Marcelo Rubens Paiva, ainda estou aqui. Então, eu deveria estar viajando, mas infelizmente não pude viajar. E agora a gente está aqui. O lado bom é que a gente pode voltar antes com o podcast. O lado ruim é que a newsletter ainda vai demorar um pouquinho para voltar. Vai voltar, vai voltar. A gente tava lembrando, eu estava, como é que é? Naquele momento que a gente torce para que todo mundo esteja bem de saúde. Nessa entre safra, eu brinco que eu tô querendo uma matéria que eu vi, curiosamente, hoje do Boston Globe, depois que o Patriots, assim, naufragou, fez bonito, o Patriots conseguiu ganhar o último jogo e aí caiu de primeiro para quarta escolha no draft. Foi assim, nunca ganhar um jogo foi tanta derrota, foi uma coisa terrível. Aí demitiu o técnico, assim, minutos depois, foi uma coisa assim, vaza. Aí tá a esposa do Gerard Bale reclamando agora. Mas o ponto é assim, aí veio o Boston Globe e falou assim, não, 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 vocês ficam achando que agora na off-season é a parte menos importante? Não, 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 não. Agora é que nós vamos incomodar, agora é que a gente vai ficar de olho e vai ver tudo o que acontece. Eu sempre brinco. Off-season não tem nada, parece que não tem nada, não tem nada, mas às vezes tem aquela contratação que vem, um passo mal dado, um Tardelli no teu time, assim, dá aquela bagunçada toda. E o Thiago estava lembrando como é que é como é que é projeto Pogba, como é que O projeto é? Pogba não foi para frente, né? A única preocupação que o corintiano teve nesse intervalo de ano foi se o Garro ia ser preso, né? Muito Infelizmente. confuso isso para mim. Os últimos anos era um caos tão grande a intertemporada, entre temporadas do Corinthians. Esse ano tá sendo tudo tão tranquilo, desde que arrefeceu o projeto Pogba, a gente tá aqui só esperando notícias do Garro, né? Daqui Eu, a eu pouco o Garro vai ainda. virar super-herói, porque descobriram que o motociclista tava com a carteira vencida, não sei quantos anos, bêbado, cheirado, né? Enfim. Essa história tá inosada. Nós estávamos brincando que o Pogba, no meu time dos sonhos, ele faria dupla com o Drogba, entende? Eu teria Drogba e Pogba, só para rimar, entende? E o Corinthians ia fazer valeu Pogba, valeu Pogba, valeu Drogba. Exatamente. Fazer um combo. Mas eu estava comentando que, assim, essa é uma pauta que você já viu, a pauta das reuniões. Nós tínhamos uma expectativa de falar esse ano sobre reuniões, nós comentamos isso um pouco no ano passado. Tem dois episódios, um do ano passado da virada, das expectativas, mas mais lá atrás, atrás do ano, a gente já falou assim, reuniões que a gente gostaria de ver de novo. Isso foi E nosso episódio de Páscoa, né? As bandas que a gente queria exatamente, ressuscitar. exatamente, exatamente. E aí parece que, tipo assim, como é que é? Papai Noel, Velho Batuta, esquece os Miseráveis. Parece que dessa vez ele lembrou dos Miseráveis. E aí a gente foi ali no Natal, como é que é? A gente depois vai falar desse caso, porque foi o caso que detonou o rock and roll, foi, peraí, Nevermore voltando, aí todo mundo começa a olhar e fala assim, peraí, você... Eu mandei para uma amiga minha a notícia, ela falou, não brinca. Aí eu falei assim, não, aproveita, tipo, é Natal, tipo, Savatage voltou, tipo, aproveita, fique feliz com uma coisa legal. Os caras soltaram isso logo depois que a gente emitiu a última newsletter do ano, né? Daí tava naquela expectativa, pô, isso é matéria para chamada de newsletter, né? Mas A gente enfim, vai ter que quando fazer a gente um. voltar, vai ter mais informações. Mas a Infelizmente gente, teve. tá na hora da gente pegar uma e criar uma. Como é que é? Coisas que o Solada fala enquanto a gente chegar no assunto principal. A gente vai ter que abrir um arquivo de pauta, com, tipo assim, coisas que saíram no sábado, no domingo, depois da newsletter, para fazer um programa especial sobre isso. É a única hipótese.
Mas você está lembrando, nós temos quatro, não só o Neverscore, a gente tem que cuidar para não chamar o Nevermore de Neverscore. A gente tem quatro reuniões que a gente estava lembrando, o Thiago já tinha antecipado algumas, uma foi uma para a gente é muito querida e a gente depois vai tocar um pouquinho nesse ponto. Mas a gente deve ter, assim, porque, de novo, reunião virou uma coisa que, como é que a gente faz assim? A gente sempre pensar, olhando muito para o alto, pensando, a gente sempre olhava e falava assim: ah, a banda virou um classic rock, a banda virou uma banda que ela já tem seu legado. Parece que ultimamente não é o desejo dos shows não é só pelo classic rock, o desejo é pela reunião. Então, essa coisa da reunião movimenta, mexe, voltou. E você consegue pegar alguns artistas que tiveram algum problema, que tiveram alguma coisa, e um reposicionamento de carreira, por assim dizer. Acho que a gente acabou tendo isso um pouco no caso do Pantera, que daí depois a gente vai falar um pouquinho disso, que foi um pouco de. Opa, tem uma reunião aqui. Tem a reunião do Sepultura, que a gente brinca assim, como é que é? É uma questão de. Eu teria um comentário que o jurídico vetaria, mas como é que diz assim, é uma questão de tempo até isso acontecer. Essa semana o Andreas foi no UOL e também comentou, falou alguns comentários que eu acho que como é que posso dizer assim? Não sei se eu faria aqueles comentários, acho que aqui eu colocaria aquela carta como é que é, da Sandra Nemberg, que deselegante, eu acho que os comentários foram um pouco deselegantes, assim, por assim dizer, de reuniões, mas é fato que reunião mexe com algo que foi interrompido e que você tem uma fanbase que nutriu aquela volta, o que você quer ter aquela volta. A gente acabou de ver o Portnoy do Dream Theater, entende? Tá vendo o vídeo aquele, como é que é, The King is Back, e tipo assim, eu lembro que no show do Dream Theater aqui, eu encontrei um camarada meu assim que é como é que ri de mim porque eu gosto de Ghost. Ele fala, não, Gojira é melhor, Mastodon é melhor. Que fica chamando o Ghost de Iron Maiden da Shopee. Eu acho essa definição muito boa. E eu falei assim, pô, você tá aqui. Ele falou, pô, Portnoy, tem que ver o Portnoy, então, tipo, tem essa coisa. Então, assim, reuniões rendem. Reuniões rendem, acho que talvez, com o perdão da literação, com o perdão do Humberto Gessingersismo ao falar isso. Tá aí outra reunião que, tipo, todo mundo quer, um dia vai ver, e ele diz assim, muito obrigado, segue, não tô por aqui. Mas Visit Headliners, eu acho que gera isso, sabe? Chega boa. num momento em que as atrações dos festivais são sempre as mesmas, porque as grandes bandas são sempre as mesmas. Então você começa a correr atrás de alguma coisa diferente para você ter para chamar o público para ir ver lá, para ir participar desses festivais. Então você teve o Pantera, acho que foi o principal exemplo disso. Pantera, a reunião é, o Phil Anselmo tinha tentado fazer alguns shows tocando Pantera. E não tinha apelo, porque, beleza, o Phil Anselmo and the Illegals tocando Pantera. Agora, quando eles colocaram o nome Pantera e colocaram nos festivais o nome Pantera, foi. Todo mundo abriu o olho e foi. Tem dinheiro nisso, é um nome muito forte. Por mais que não seja o Pantera, porque não dá para ser os Panteras sem os da Hell, ainda assim um nome forte o suficiente para garantir um bom dinheiro para entrar para quem está colocando lá e um bom fluxo de público que quer ver isso. Porque Pantera acabou no início dos anos 2000, né? Então, quanto tempo que. Quanto, 20 anos de geração de pessoas, bandas que estão, de fãs que estão conhecendo Pantera depois que Pantera já ter terminado, que nunca viram essas músicas ao vivo. E aí, de repente, tem um show do Pantera, só com músicas do Pantera, vendendo-se como Pantera. E aí o Pantera vendeu isso bem, acho. O Pantera, na hora que foi colocar ali, escolheu duas pessoas que eram muito amigas da banda para colocar, foram duas escolhas cirúrgicas de membros para colocar ali, mas nunca foi Pantera de fato. Back da Hell sem Back da Hell sem Vinnie Paul não tem como ser. Mas enfim, funcionou, conseguiu o público. E a gente brinca assim, a gente separou essas quatro e eu vou fazer quase que um template nas duas primeiras, assim, com o Thiago. Thiago, a primeira que tinha cantado essa pedra, que é o Kailesa. Perdão o meu erro, às vezes, na pronúncia. Por que que a É que eu reunião do... nunca soube se é Quilesa ou Kailesa. Beleza, Sempre então falei assim, então eu tô Kailesa, então perdoado. beleza. Por que que essa reunião mexe e quem é essa banda no rolê? Eu acho que essa reunião é a que menos mexe, de certa forma, porque ela estava muito nichada. Mas o Kailesa era uma banda importante, porque ela vem de Savannah, da Geórgia. E
os jornalistas, a crítica musical que estava acompanhando aquele underground dali, apostava nela como uma terceira da dinastia que teve Mastodon crescendo, Baroness crescendo, então a próxima que vai crescer nesse nível vai ser o Keleza. E por alguma coisa aconteceu, o Keleza não cresceu. O Keleza lançou dois discos sensacionais, sabe? Sensacionais, que são o Spiral Shadows, o Static Tensions e o Spiral Shadows, Static Tensions de 2009, Spiral Shadows de 2010. São muito bons esses discos. Vinha de discos legais, o To Walk a Middle Curse, Time of Its Worth. E nessa hora de Spiral Shadow falou: se eles acertarem tudo, o próximo disco, os caras vão ser o próximo Baroness. E o Ultraviolet é um disco legal, mas por algum motivo não conseguiu. Não sei se mudou demais desse período de 2012, 2013 e o mercado de streaming fez com que a banda não crescesse tanto assim, não conseguisse dar esse pulo que poderia estar dando. Se o mercado de festivais ficou tão saturado que a coisa não fluiu, o disco é bom do Ultraviolet. Ele é um pouco mais acessível do que a banda vinha fazendo, mas não a ponto de descaracterizar, não a ponto de ser um Black Album, sabe? É mais ou menos tipo não sei nem como dizer, quase um Rust in Peace. Não, não Rust in Peace, porque o Rust in Peace significaria que pode ser melhor que os anteriores e ninguém vai classificar como melhor. Mas o cara é muito bom, de fato merecia ter tido uma repercussão maior e não teve. Aí depois disso eles fizeram Exhausting Fire, que era uma espécie de retorno ao básico deles, o Static Tensions, Spiral Shadow, mas ninguém estava prestando mais muita atenção. E aí a banda entrou nesse ato, 2016, não conseguiu fazer mais nada. Então, eles estavam com uma fanbase muito ávida pela banda, eles estavam crescendo, mas na hora que tinha que dar o passo não cresceu, mas isso não significa que eles não perderam nenhum fã nessa linha. Então, a galera não queria que a banda terminasse, a banda terminou, teve bastante fator externo acontecendo, a Laura Pleasant, eu falei no episódio da semana passada, o marido dela teve câncer, começou a ter um tratamento agressivo, ela se afastou de lidar com música para ficar com o marido, mudou de Savannah para Califórnia, então se afastou do Philip Cope, que é o outro membro da banda, que é um produtor que produziu vários discos de bandas da Savannah ali. E Savannah, né? Savannah não é Savannah africana, Savannah É a Georgia, cidade, né? é a cidade. Então a banda acabou aí. E assim, ninguém esperava, porque a Laura estava tocando a vida dela com o The Discussion, que vai lançar disco esse ano, que é uma coisa meio pós-punk, meio dream pop, assim, e que foi um projeto encomendado pelo Road Bunny, e aí do nada anunciaram, Keleza tá de volta, vai tocar no Road Bunny do ano que vem. Foi uma daquelas reuniões que ninguém esperava mesmo. Nossa, vão voltar, que legal. Todo mundo ficou feliz da vida que eles iam voltar, porque todo mundo queria que a banda continuasse. Então tá ali a banda 10 anos desde o último disco de estúdio que saiu, 8 desde que a banda entrou em hiato, 9 desde que a banda entrou em hiato. E tá esperando. E aí anunciou Road Bunny, anunciou Hellfest, porque todo mundo que tá vivo toca no Hellfest. E todo mundo que tá vivo e deseja viajar pra Europa, né? Porque tem banda que não viaja, não toca, não viaja pra Europa, não toca, não tem como tocar no Hellfest. Hellfest na França, quem não Exatamente. sabe, né? É hellfest.fr, eu sempre lembro do É site. isso. Aí mas anunciou várias datas menores pela Europa, não tantas datas, assim, acho que nos Estados Unidos, eu não sei se anunciou algum show, mas talvez um ou outro. Então, é uma reunião que está ali, todo mundo está empolgado para ver de novo e na expectativa de que lance discos novos, porque era uma banda que talvez não tenha chegado ao seu pico ainda, criativo. É essa a expectativa que a gente tem, porque o Static Tensions e Spiral Shadow, por melhores que sejam os dois discos, eles são muito bons, a gente via espaço para crescimento deles, para mais amadurecimento musical. E não teve, assim. Então, não aconteceu esse amadurecimento nos dois discos seguintes, mas talvez possa acontecer depois. Então, é essa expectativa que a gente tem. Olhando aqui, Roadburn, Gloriosa Tilburg, Inferno Fest Noruega, é abril do ano que vem. Inferno é outro, né, que vai atrás dessas coisinhas menores, assim. Colossal Weekend na Dinamarca. Depois, dois shows na Dinamarca. Depois tem um show na Grécia. Depois vai para o Canadá. Que Não tem maluco. América do Norte, Canadá. Só tem Canadá. E aí depois Hellfest França, Wacken, Lido em Berlim. E depois faz dois shows na Inglaterra. Então,
Mas assim, eu até tenho que ver, deixa eu até ver uma coisa aqui. Até ver se não é aquele festival que o Papangu toca. Então, até uma olhada, se não é. O Papangu toca no O festival. Arctangent, não. Não, então não é. Então não é. Então não é. Então é Kailesa, o Underworld é o lugar. Deixa eu... Não, esse aqui é esse Arctangent. Ah, teve semana passada. Festival que vai ter Melvins, Between the Buried and Me, You Lost the Sea, Fall of Troy, ah, Inter Arma, tá na jogada, e vários outros. Aí sempre tem aquela banda que eu tenho que até lembrar de escutar como é que é. O nome é muito bom, Sleep Time Gorilla Museum. Também É tá. legal essa banda. O nome é Bem legal, assim, vale a pena ouvir. Quem foi de progressivo e som torto, vai. Não, o nome é muito bom, mas e tem uma banda que é o Ghost, mas é G-O-S-T. Gosto. É, é o CH. Tô com trauma de bandas de nome curto porque eu fui ouvir um Nails novo e quase estourou meu fone. Então, tipo assim, acho que até deu um damage no meu fone. Então, É Neus, aqueles discos que tem 14 músicas em 22 minutos e ele não te dá descanso. Você acha que o Raining Blood não te dá descanso? Essas bandas de Power Violence é o Raining Blood vezes 3 em velocidade. essa é pra ti. Essa aí eu tentei É, ouvir e essa. não chega a ser grindcore, mas também não chega a ser alguma coisa entre grindcore, death metal e thrash metal. Eu gosto, assim, mas confesso que eu vi em casa também não, não, não me agrada tanto. Vamos para outra reunião. Essa ainda, voltando mais o DeLorean, voltando mais o passado. Acid Bath. Essa é uma que o Thiago usa a camiseta direto. E essa foi uma que eu lembro de até eu. Essa até na minha bolha, assim, Acid Bath voltando. Eu falei, opa, peraí um pouquinho. Então, a mesmo template, a mesma história. Eu não O uso que. camisa do Kaelesa, porque eu vi o Kaelesa duas vezes ao vivo. Vi uma vez no Hellfest, de 2008, 2008, não, de 2011, e depois vi no ano seguinte no Wacken, em 2012. E no Hellfest eu já tinha gastado minha cota de comprar camiseta. Poxa, eu comprei camiseta demais nesse festival, não dá pra comprar mais. Não tenho como trazer pra casa, eu desencanei. Aí, quando eu fui pro Wacken de 2012, eu fui seco pra comprar a camiseta do Kaelesa, mas não tinha. Agora da SDPF eu tenho a camisetinha, tenho Desse tudo. Bath eu já vi nacional a camiseta. Então, você consegue comprar. Hoje você consegue comprar tudo no Mercado Livre. Inclusive, se quiser, no Kailesa, do Kailesa você encontra essa camiseta, deve encontrar para vender, assim. Ou Sempre tem faz alguém numa fazendo. Dímona da vida. É fácil que alguém deve ter. Mas eles tinham uma camiseta cinza no Hellfest que eu olhei aqui, eu devia comprar, mas eu não, deixa quieto, não vou comprar. Ano seguinte, quando terminou o VAC, eu tava tão arrependido que eu vou comprar. Fui direto no stand de merchandising procurar a camiseta cinza, não tinha. Coisas SDPF. tipo assim, como é que é? Só um PS, antes de tu falar da importância do SBF, é aquela coisa que a gente fala. Camiseta de show. Eu tava até, curiosamente, essa semana eu tava pensando nisso, acho que é capaz de fazer um programa no futuro sobre camisetas de show. Camiseta de show é aquele negócio viu compra. Entende? Tipo assim, sabe? Tipo, viu compra. Ainda mais que agora os safados estão fazendo coisa só pra show. Então, tipo, Mas o problema de camiseta de show é que tá ficando muito caro. também. Que esse é um ponto que antes você ia na Europa, você conseguia comprar uma camiseta de show por 15 euros, sabe? E hoje em dia as camisetas de show baratas são 30, 35 euros na Europa. Quando você conta por menos de 30, eu pego, mas realmente de 30 para cima. Como o câmbio brasileiro não está Veja bem. colaborando, é aquilo, né? Imagina que você vai lá e você vai pagar 180, 200 pau numa camiseta, que é o preço que está no Brasil e que eu acho fora da realidade Não, pagar não, isso. grata lembrança, no Dream Theater tava 180. E tinha camiseta de. Eu não vi quanto é que estava custando nas piores casas do ramo. Mas a das piores casas do ramo tinha os modelos melhores que os oficiais, mas tudo bem. Que Então, amar. mas é isso, você pega nos shows pequenos, é 100 a 120 reais, quando não é 150. Show grande é 180 para cima. Só que daí aquela diferença que a gente sempre lembra. Uma camiseta num show pequeno, tu topa pagar mais. Tipo assim, eu sei que eu tô dando grana pro cara. Eu sei que eu tô ajudando o rolê. Você tá ajudando o rolê, ainda que esse dinheiro não vai exatamente para a banda, porque normalmente as bandas estão licenciando uma quantidade de camisetas na hora de fazer o contrato para o show, você está dando dinheiro para o promotor pequeno que está fazendo aquele show, né? Então, você está financiando a estrutura do show. Assim. Agora, quando você vai num show da Iron Maiden ali, os caras estão cobrando 180 pau, 200 pau na camiseta. E onde vai esse dinheiro? Quem sabe, né? Isso está engordando o bolso de um monte de gente. Mas, enfim,
Os Acid Bath. problemas, né? SDF. O SDF, vamos lá, uma banda que só tem dois discos, assim, só lançaram dois discos enquanto banda ativa, que foi o When the Cat Drinks Pop em 94 e o Pagan Terrorist Tactics de 96. Foram dois discos que fizeram um burburinho no underground ali, nos anos 90, porque eles eram, o estilo deles era meio difícil de dizer. Eles eram meio grunge, eles eram meio sludge, eles eram meio doom e não era exatamente nada disso. Eles eram um estilo muito próprio e daria assim, se você é um fã de Alice in Chains que gosta de coisas um pouco mais pesadas, você vai gostar. Sabe? Se você é um fã de, vou dizer, de Melvins e gosta de alguma coisa mais que seja tão louca quanto, mas tenha peso, você vai gostar. Para pensar, você é fã de, sei lá, uma banda de Dunzão, mas assim, você é fã de um Candlemas da vida e gosta de alguma coisa menos formatadinha, você vai gostar. Então, atraía muita gente, só que não chegava em muita gente, porque era uma banda independente, de certa forma, dos Estados Unidos. Mas era uma banda que estava fazendo barulho, estava conseguindo repercussão, e as pessoas esperavam que essa banda talvez um dia conseguisse dar um passo para chegar em alguma coisa próxima ao mainstream, que talvez fosse tocar num Ozfest. De repente fazer um caminho, tipo o caminho do Neuroses, assim. E nessa hora que aconteceu foi que morreu o baixista da banda, o Audi Piltry, né? Isso, Audio Piltre. E com a morte dele, a banda resolveu encerrar as atividades. O guitarrista, o Sammy Duet, seguiu para fazer o Ghost Horror. Ghost Horror é uma banda que aí tem uma pegada mais pesada, um pouco ele chegou a tocar com o Crowbar e com a I Hate God ao vivo. Mas o Ghost Horror tem uma outra pegada, que é uma pegada mais. As músicas são mais rápidas, tem uma linha meio black trash death metal, assim. E conseguiu, é bem respeitada, é uma banda que excursiona os Estados Unidos inteiro, sabe? Quando faz turnê, toca tudo quanto é lado, toca nesses festivais menores da Europa. Só que ficou sempre aquela coisa, né? A galera queria ver Acid Bath, e o Dex Riggs, que é o vocalista da Acid Bath, que é um cara ultra talentoso, seguiu um caminho cada vez mais. É difícil dizer assim, ele foi ficando cada vez mais singer-songwriter, assim, aquela coisa muito mais dele sozinho, as composições cada vez mais confessionais dentro da doidice dele, e que são muito boas. Você pegar o disco do Agents of Oblivion, que eu não conhecia, eu fui ouvir, inclusive quando a gente fez um episódio de ressurreição das bandas do Nevermore, eu falei que o Dex Riggs era um cara que eu conseguia imaginar cantando no Nevermore, apesar dele não ter o alcance vocal do Arrel, mas porque ele tem um estilo de letra, um estilo de se expor, de compor melodias tortas que combinava com o estilo do Nevermore. Ia mudar, mas ia ser uma coisa que não ia descaracterizar 100%. E a carreira solo dele, o Agents of Oblivion, vale a pena conhecer, porque eles têm uma linha que é bem menos pesada que a Acid Bath, vai caminhando do grunge para um negócio mais acústico, assim, como se fosse o Alice in Chains do Dirt para o disco auto-intitulado. Então, vale a pena, é bem emotivo, as melodias que ele compõe são bonitas e não são óbvias, assim, então acho que isso que é legal. Ele vai lançar um disco agora em janeiro, dia 24, mais um disco solo dele. E aí aquilo, era uma reunião que ninguém estava esperando, ninguém mesmo estava esperando. Se você perguntasse para qualquer pessoa envolvida com essa que foi de Acid Bath, fala, você acha que o Acid Bath vai voltar? Fala, não, não vai. Tanto é que quando anunciaram, apareceu o Acid Bath no cartaz daquele festival de Las Vegas, o festival já foi cancelado. Todo mundo olhou, esse Acid Bath é aquele Acid Bath? Porque ninguém acreditava. Ninguém botava fé que eles estavam se reunindo. E aí precisou, a galera foi perguntar e encheu o Instagram do Dex Riggs e do Sammy Duet, e eles falaram, sim, estamos voltando, a gente vai retornar, vai fazer esse show e vai ter mais shows que vai anunciar. Ainda bem que teve mais shows para anunciar, porque foi cancelado o Sick New World Festival, mas eles já estão em vários outros festivais. Agora, eu acho que eles não têm nenhum festival da Europa, eles não vão sair dos Estados Unidos no ano que vem. Então, quem quiser ver vai ter que arranjar um jeito de ver nos festivais, e os festivais estão caros, assim. Então, vai Correndo. ser esses festivais que não custam barato nos Estados Unidos, para uma banda que normalmente os caras do underground estão esperando um show no festival mais acessível e não tem nada, que eu vi é só festival desses festivais gigantes, que faz eu crer que eles devem estar recebendo uma boa grana para estar tocando. Provavelmente. Eu tô olhando aqui eu fui procurar o website oficial deles.
E o site oficial deles. Que legal, é isso aí, ó. Estão falando aqui como é que é Acid Bath, entra no Sonic Temple, Rockville, Louder Than Life, É só festival Incarcerate. monstruoso. Incarceration, só festival Isso grande. aí. Incarceration é um pouco menor, mas ainda assim, festival grande. Sickening World Secret World também, foi cancelado. cancelado, tá. Secret Isso, o World era aviso uma de cancelamento. doideira, era 200 bandas num dia só em Vegas, assim. Custava caro pra caramba, assim, você pagava um ingresso porque tinha 200 bandas, mas você ia conseguir no máximo ver 7, sabe? Maluco. Mas eu tô dando risada porque a gente estava contando antes antes de gravar sobre sites e plataformização. E o site deles é bem legal, porque, tipo assim, tem Web Store, um link para Rotten Records, um link para o Facebook e um link para o MySpace. Mas eu não sei quanto tempo que eu não vi o link para o MySpace. Então, Você clicou no link do MySpace pra ver o que cliquei, acontece? cliquei, cliquei, cliquei. Até tá diferente, assim. Com uma cara de Spotify like, assim. Você tem conta no MySpace ainda? É amigo do. Qual que era o nome do cara que aparecia com amigo de todo Sim, mundo sim, quando sim, entrou no era Tom. MySpace? Era Tom, Tom, isso, era Tom. Tom, exatamente. Tom, exatamente. E, na verdade, a gente só pode deixar de rir que o Zuckerberg levou a piada do Tom a sério. Que a ideia do Tom ficar. O Elon Musk e o Zuckerberg levaram a piada do Tom a sério. O Tom era sempre aquela coisa, tipo assim, você tem que ter um amigo quando você entra. Então, tipo, eu já tô lá, tipo, era uma coisinha legal. Agora não é o Elon Musk, tipo, aparecendo na tua timeline do Twitter sem que tu queira, assim. Como é que é post do Zuckerberg no Facebook, né? Tipo, epa, pera aí, cara, como é que é isso aqui? Eu não, essa conta aqui. Então, muito engraçado, assim, tipo, o meu amigo Tom. Mas é a banda que, tipo, bah, não, você, como é que é? Eu brinco que eu volto a mexer com isso, assim, que o Thiago falou. É a banda que provavelmente você já viu a capa do disco, a capa do John, aquela clássico desenho do autorretrato do John Wayne Gacy, o serial killer que se vestia de palhaço. Então, tipo assim, é uma capa que ela é aquilo que a gente fala assim, é o grotesco sem ser grotesco. É aquela coisa do tipo assim que você vai falar, isso não é legal. Pô, STBF com quatro festivais ainda pela frente, um melhor que o outro. O motivo é festival, mas depois a gente chega no show solo. Vamos para a terceira banda do rolê das reuniões, uma banda que a gente já falou pra caramba aqui. Thiago, algum update sobre Savaqueijo? Como é que é? Temos então tudo ruma para um show solo aqui no depois. Tudo leva a crer que sim, né? O próprio Savatage soltou, depois o Chris Caffrey chegou a dizer, ainda não pode confirmar, mas já vai ser confirmado em breve, e não confirmou até agora esse show solo, ninguém sabe em que termos As vai ser pessoas que esse show perguntam solo para ainda. ele, ele responde também, tipo, que tá confirmado. Ele disse que está confirmado, mas não pode ser anunciado ainda. Talvez tenha algum detalhe para fechar, talvez que ele esteja esperando aumentar a venda ver se vende alguma coisa a mais no Monsters, mas não sei, é difícil saber. O que teve nesse intervalo, assim? Hoje, essa semana foi publicada uma entrevista, o Savatage foi capa da Metal Hammer grega. Então, essa semana saiu. Então, em breve deve começar a surgir notinhas ali de coisas dessa entrevista que tenham sido notícias. Eu até agora não vi nada, confesso. Procurei informações disso, não achei. Procurei a entrevista em algum lugar, alguma imagem, possivelmente alguém ter traduzido, não vi nada disso ainda, estou esperando aparecer. O que teve antes disso foi uma entrevista para um podcast ucraniano, chama Metal Pilgrim. Isso. E nessa entrevista, assim, eles falam mais ou menos da reunião, eles não são muito claros, eles não entram em muitos detalhes, isso me incomodou um pouco. Falam por que foi agora a reunião, eles falaram que desde o show de 2015 tinha a conversa, se rolava, se não rolava, mas nunca aparecia até o momento certo, e aí, de repente o momento certo é quando o momento que o John Oliva não pode participar, é muito estranho. Mas, assim, disseram que o John Oliva, que incentivou a reunião a acontecer, eles irem fazer o show sem ele, assim, falou que o John Oliva não só deu a bênção, como falou, vão, Vai. tem que fazer mesmo. E aí o que me deixou um pouco atrás ali, perguntaram como é que eles pretendem fazer, e o Chris Caffrey disse, com tecnologia a gente pode ver o que pode fazer para ter o John no show com a gente. E aí eu já começo a pensar na possibilidade de que os caras vão usar o teclado pré-gravado, vão meter o John no telão, que para mim soa agridoce, vai. John não vai Agora estar que lá, tenta fazer o show sem o John, achar algum substituto, pega alguma coisa do tipo.
Mas já é agridoce demais um Savatage sem Cris Oliva e John Oliva, com o John aparecendo no telão. Sabe que o John tá vivo, né? Coisa meio- É. Como que você vai fazer para isso ser alguma coisa de bom gosto e que vale a pena? É um trabalho difícil. Não, não, é que agora tu falou bom gosto, me deu uma bad, pô. Vou lembrar de umas coisas assim. Por ser o chato que dá aula, que usa programa de apresentação, que vai para show e é interessado em telõezices e produções e companhia limitada e tal. Putz, isso me dá medo, sabe? Eu ia fazer uma piada muito tosca que eu ia dizer assim, tá, a gente vai ter o holograma do John Oliva, entende? Mas isso me dá medo porque assim, eu sempre lembro de um, tipo assim, essas participações, a tecnologia me ajuda. Eu sempre lembro, acho que era de um show do, caramba, 18, 19, é Teve uma um show tour, do Queen com o Paul Rogers que tinha um momento legal pra caramba, que na hora que começava o Bohemian Rhapsody, começava só com o Fred no telão. mas é O aquela Fred coisa tá pontual. morto, é pontual, o Fred Uau, morreu, sabe? Tipo, tem que eu acho que fazer. Igual o John Lennon aparecendo ali no final para aquele bis com o Paul McCartney fazendo aquele dueto com o Paul McCartney ali na I've Got a Feeling. Porra, é legal pra caramba, sabe? Mas você fica. construiu o show para chegar naquilo. E é Exato. uma música, deu. É isso. Agora o John Oliver vai fazer falta o show inteiro. Não, eu tô lembrando. Eu acho que era a turnê de aniversário do Sex and Religion, do Vai, ou era do. Eu não lembro de que disco do Vai, era uma turnê de aniversário que a gente acabou vendo em Lisboa. E aí entravam vários guitarristas, tipo assim, entrava no telão e ele fazia um dueto com alguma coisa pré-gravada. Daí eu olhava e falava assim, pô, vai, grava em 16:9, a gente já tá no mundo 16:9. Mas tudo bem, funcionava, e já era uma brincadeira de eu entrando os convidados e tal, legal. Mas essa coisa de repente colocar um teclado pré-gravado, colocar alguma coisa, tipo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Agora tu acabou com o roteiro e me acabou comigo. Tipo, umas coisas que dá medo, sabe? Tipo, É isso, né? Que a gente quer uma reunião honesta de sabotagem, né? O John não pode participar, beleza, faz um show sem o John, supre do jeito que é, traz alguém para tocar teclado. Você acha que de repente numa Believe você pode começar uma Believe com o John fazendo o primeiro verso ali, com o John cantando, e depois você entra com a música inteira. Mas assim, é difícil porque também você tem imagens icônicas do John tocando Believe, você não tem isso. Porque o John tem clipe de Believe. Você pode, talvez com Gutter Balés consiga fazer, mas acho trabalhar com a limitação. Acho que às vezes você trabalhar dentro da limitação bem feita é melhor do que você pegar a tecnologia criatividade é só você porque ela vencer existe. limitação. Vou usar só porque existe a tecnologia. Mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Vamos ver. É Mas entrevista enfim, que. vamos ver essa Fala. entrevista essa entrevista dos 5 membros do Sabotage dar entrevista para a revista grega, né? Esperando isso pipocar em algum momento e Ou provavelmente a gente começa agora a ver também a press tour do Savatage. A gente começa a ver, então, daqui a pouco deve começar a pipocar em outras revistas. sim, sim, eu acredito que sim. Pipoca pela Grécia, porque grego é maluco por Savatage também. Então, tipo, É o país da Europa que tinha os fãs mais alucinados por Savatage. E vão tocar lá também. Então fazia sentido começar pela Grécia a primeira entrevista. é até especial, até é massa nesse ponto. Ah, vocês falam também como é que eles têm um setlist para festival, tem um set, estão pensando no setlist para shows próprios. É engraçado nesse estatística para show próprio e festival que ele diz algo do tipo, eles não sabem exatamente qual que é a duração do show próprio. Uma hora eles falam 2 horas, 1 hora e 40. É, Eles estão, assim, claramente, ninguém minimamente pensou absolutamente nada da reunião, só topou. E vai ser aquilo, exatamente. termina a turnê do Trans-Siberian e a gente resolve isso, né? Sim, sim, sim. E tem uma coisa que eu tava naquela entrevista olhando e falei assim, acho que o maluco deve também ter chegado num ponto olhando para dos vários fatores savatágicos aqui. Acho que o maluco deve olhar e falar assim, puxa, Trans-Siberian. Trans-Siberian, eu babei, o Trans-Siberian, que é lindo pra caramba, tipo, é legal pacas, uma das coisas mais legais que eu já vi. Mas ele é todo scriptadinho, entende? Ele é todo pensadinho, ele é todo produzidinho. Acho que os caras devem estar assim com uma saudade, tipo assim, cara, tipo, vamos para uma coisa que é nós na frente da galera e vamos tocar, entende? Tipo, o oposto É isso desse que a rolê. gente tá esperando, sabe?
que, pra mim, o show de 2015, uma das coisas que fez com que eu não ficasse empolgado para nem pensar em viajar para o Wacken ali, quando eles anunciaram, é porque quando eles falaram que ia ser essa coisa meio Savatage e Trans-Siberian ao mesmo tempo, eu falei, vai ser o pior dos dois mundos, sabe? Tipo, você vai matar aquela coisa do Savatage legal pra caramba, que eram os 6 caras no palco ali tocando, para criar uma estrutura grandiosíssima. Só que a estrutura grandiosíssima para tocar no festival vai ser. Você não vai conseguir fazer o que é um show Trans-Siberian num lugar fechado. Assim, quem foi disse que a experiência foi sensacional, porque eles usaram os 2 palcos do Wacken Ao ao mesmo mesmo tempo, tempo, tem que no foi YouTube, uma é legal pra coisa. caramba. Tem, não, mas foi quem tava lá, assim. Porque pelo YouTube você não consegue ter dimensão, né? Quem tava lá que conseguiu ver aquilo, a grandiosidade daquilo que estava sendo feito. Agora, assim, falou que foi especialíssimo e tal, mas não consegue ser, tipo, isso pra mim, na época, me pareceu um funeral de Savatage, aqui, o Savatage morreu, o Trans-Siberian é a continuação, entendam. E quero isso, sabe? Eu quero essa reunião de sabotagem agora. Fico feliz, vão ser só os 5 caras clássicos. Não sei, pode chamar alguém para complementar, pode ser com o John pré-gravado. Pelo menos vai ser a sensação que eu espero é de ver um show com a honestidade e a raça que o Sabotage te apresentava no show, sabe? Sabotage era aquilo. Eram os 6 caras no palco ali, dando sangue e te comovendo, sem ser aquela comoção gratuita, sabe? De ter aquele frontman que fica puxando toda hora o público. É o John no teclado, no carisma, segurando a galera. Os Stevens com o carisma dele de uma calça jeans parado ali, mas que chamava atenção. Os outros caras da banda tocando empolgados. Era isso que era legal do Sabotage, é isso que eu queria ver de volta. Não precisa ter telão, só o pano de fundo da banda ali. Eles tocando as músicas e a galera curtindo o show com as músicas ali. Tava rindo. Agora tu falou uma coisa que é capaz de destruir minha expectativa, porque tava conversando com outro camarada meu sobre o Savaquejo e essa possibilidade do show agora. E eu disse assim, putz, eu realmente queria poder ver o Wake of Magellan. Eu realmente adoraria poder reouvir o Wake of Magellan e ouvir legal, assim. Só que o meu medo é que daqui a pouco vão usar a voz pré-gravada para também fazer os vocais lá no final, entende? E que aí quebra parte da coisa que era legal dos caras, a banda tá fazendo uma parada Fica assim. semi-tosquinho ao vivo, mas é legal que você tá vendo fazendo na sua frente. Exatamente, tu vê, tipo assim, não é fácil fazer aquilo de você ter várias pessoas cantando cada uma frase, e daí E eu acho que o que é legal do Trans-Siberian ao vivo é que o Trans-Siberian não tem nada pré-gravado. Você tá indo ver o show lá, é tudo que você tá ouvindo, tem alguém tocando na sua frente, o violino, a guitarra, são os vocais, com os vocalistas, e isso era uma coisa que o Paul O'Neill tinha de pressionar. O O'Neill ficou puto com o Savatage, porque quando eles gravaram o show do Japão, não tinha a parte vocal pré-gravada da Chance, a parte dos vocais em contraponto da Chance. Pô, mas vocês tiraram a parte final da música? Não dava pra tocar, não tinha vocalista o suficiente pra fazer isso. Poxa, mas a intenção que eu tinha diferente, de gravar o disco ao vivo era mostrar isso ao vivo, poxa. não me quebra, Aí, pô. quando eles foram pensar a próxima formação do Savatage, era todo mundo tinha que saber cantar. Sabe? O único que não canta é o Johnny Lee, que não sabe cantar, mas não dá pra tirar o Johnny Lee porque ele era o link da fase histórica do Savatage com a fase atual. Mas todo mundo no palco, João Oliva, o Zach Stevens, o Chris Caffrey, o Petrelli, os 4 cantam. Os 4 tinham que saber cantar. Quando entrou o Jack Frost tinha que saber cantar. Quando entrou o Jeff Waters tinha que saber cantar. Sabe? Então era E o Jeff uma. Waters fez, e o Jeff Waters fez a coisa mais errada da vida dele. Ele ensaiou para entrar no Sabotage. Tirou as músicas, né? É engraçado, quem acompanha você vê o Chris Caffrey tirando as músicas. Assim. Ele tá postando videozinhos dele reaprendendo as músicas. Se eu tivesse ensaiado, mas ok, o jurídico não permite comentar mais. E aí a gente chega depois dessa, como é que é, dessa que foi a reunião que a gente está falando, que a gente está nutrindo, já está, como é que é, chocando. Falaremos mais sobre ela. Não, a gente está chocando isso aqui. E aí a gente tem a reunião que foi do nada, assim, tipo, chega o Natal, Papai Noel te traz um Nevermore. E daí a gente olha e diz assim, cara, pera aí um pouquinho. E aí como é que é? Do nada. Mas Vai lá o... do nada, assim. Eles botam um vídeo lá, Nevermore, Next Chapter, e todo mundo imagina, fala, já tem tudo pronto, né? Vai ter disco, tudo. Já chegou o pacote pronto.
Aí eu falo, não, não é bem assim. E aí foi maluco, foi como é que é? Só pra gente colocar. Essa é uma daquelas que, tipo assim, a gente tem que colocar os fatos em ordem. O Jeff Loomis e o Van Williams anunciam esse Nevermore Next Chapter. Todo mundo olha e fala assim. Aí a galera fala assim: tá, mas peraí, cadê o Jim Shepard? E aí ele aparece e manda aquele glorioso Vera Verão. Epa, 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 não é bem assim. E começa uma confusão. Assim, Não é nem a esposa dele faz um post dizendo que ele não sabe nada dessa reunião, que acha que é um desrespeito, e bababá, como se fala, vou melar essas graças. tipo assim, eu não tô fora dessa festa, eu vou acabar com essa festa. Então vamos organizar essa história. Thiago, primeira coisa, por que que uma reunião do Neverscore mexe tanto com a galera? Eu acho assim que o final do Nevermore ninguém digeriu. Sabe? Assim, que não era. Eles brigaram ali entre eles, né? Rolou a treta do Jeff Loomis, o Van Williams contra o Warren Dane numa época em que o Jim Shepard estava acamado, estava fazendo, acho que ele fez uma cirurgia para câncer, e ele não pôde fazer a turnê, eles estavam fazendo a turnê com o baixista convidado, o baixista contratado, e de repente, do nada, quando ia até a próxima passo da turnê, os dois saem, a gente está saindo, e assim, dizendo, a gente está saindo porque a gente entende a grana que está envolvida nessa turnê, se você quiser, contrata um outro baterista e um outro guitarrista e vai fazer a turnê. Tá bem nessa linha, sabe? A gente não vai acabar com a banda, porque acabar com a banda vai dar um trampo, tá aí na mão de você o que você quiser fazer com isso, mas a gente tá pulando fora. E o Warren Dane fala, não, o senhor Jeff Loomis não tem como continuar a banda e encerra a banda, cancela a turnê, perde o dinheiro que tem pra fazer ali. Só que ninguém nunca entendeu exatamente essa briga, qual que foi, sabe? O que que aconteceu. Eles falam que não dava mais pra lidar com o Warren Dane. Eu vi um show do Nevermore, assim, na turnê do Enemies of Reality, que o Warren Dane e o Jeff Loomis discutem no palco. O Arrodeni joga o microfone no chão, assim, no meio da primeira música, que era Enemies of Red. E aí, com o microfone longe, assim, ele começa a gritar e você consegue, quem tava ali tirando foto, você ouvia mais ou menos o que ele tava falando de longe. O microfone captava alguma palavra ou outra que ele gritava, o Jeff Loomis grita de volta alguma coisa. A banda fica ali meio tensa e do nada eles começam a próxima música, o Arrodeni pega e eles continuam cantando, mas claramente num clima horroroso entre eles. Mas depois disso eles lançam mais dois discos, né? Então, assim, a relação entre eles talvez não fosse das melhores, mas terminar a banda ficou uma coisa meio agridoce, né? Usando o termo de novo. Ninguém entendeu muito bem aquele final da banda e, no fundo, todo mundo achava que daqui a pouco eles se acertam e continuam. Aí o Warren morreu. E aí, pra mim e pra muita gente, agora não vai rolar mais reunião do Nevermore nunca mais. Para a gente depois ir falar para frente, mas a gente colocando esse ordem na jogada. Como é que foi, assim, duas coisas, assim? Por que que a gente tem saudade dele e como é que foi esse fim meio, de repente, pô, foi muito engraçado, porque, tipo, eu lembro de ver, o Warren Dane morre no Brasil. Para mim, assim, até hoje é uma das coisas mais do nada também, do metal, assim. Então, aconteceu com o Warren Dane, sim. O Warren Dane era um cara que tinha, parece mesmo, né? Que ele tinha problema com álcool, assim, tinha diabetes e tinha problema com álcool. E assim, ele, quando termina o Nevermore, ele volta com o Sanctuary, ele, Jim Shepard e os músicos do Sanctuary da época, eles, não todos, mas alguns, eles reagrupam, formam o Sanctuary, fazem uma turnê de reunião com o Sanctuary, lançam um disco com o Sanctuary, acho que o disco já sem o Jim Shepard já pulando fora, se afastando dessa vida como músico. O Jim Shepard mora hoje no Alasca, não Isso. quer retornar, ele está aposentado dessa vida. Mesmo se o Nevermore chamasse ele para voltar, ele não gostaria de voltar. Ele provavelmente não aceitaria. E assim, essa reunião do Sanctuary meio que deu uma parada, beleza, já lançamos um disco, já fizemos uma turnê, e o Warren estava meio sem saber o que fazer, e aí ele vinha para cá e fazia turnê com músicos brasileiros, tocando Dream Neon Black inteiro, fazendo, que eram Paula e turnês de organização. sucesso, então aquela, exatamente, Paul Diane, o Jeff Scott Soto faz bastante isso, e tava virando um filão no Brasil, você trazer vocalistas para cá, ele faz uma turnê com músicos brasileiros tocando clássicos da banda dele. E o Warren Dane tinha se dado bem com esses músicos e falou: vou lançar meu próximo disco solo. Ele tem um disco solo lançado ali ainda antes de terminar o Nevermore. E trabalhando nesse disco solo com os músicos brasileiros aqui no Brasil.
Ele estava morando no Brasil por causa disso, quando ele veio a falecer. Ele estava trabalhando nesse disco solo que ele deixa inacabado, e ele é lançado mesmo inacabado, assim, eles dão uma finalizada do jeito que dava, de usar os vocais que ele não tinha feito ainda com vocal de estúdio. Eu lembro que eu quase fui assistir uma dessas gravações das últimas sessões, eu fui convidado junto com algum amigo para estar lá, só que eu não conhecia ninguém, meu amigo que era amigo de todo mundo, ele falou, vamos junto, eu falei, não, não vou entrar no estúdio com os caras gravando lá, penetra que não conhece ninguém, atrapalhando a coisa toda, daí eu não fui, deixei meus amigos na porta do estúdio, que eu tava de carro, e voltei para casa. Então, mas ele tava, e ele morreu 2 semanas depois disso, uma semana depois disso. Foi muito bizarro, assim, foi tipo, podia ter encontrado o cara uma semana atrás, sabe? Quando ele morreu, foi, não imaginava. Dizem que teve um show do Megadeth dias antes dele morrer, que ele tava no público ali, tirando foto com a galera. Então, ninguém imaginava, foi muito, pegou muito de súbito, pegou muito de supetão, assustou todo mundo essa morte dele. E é triste, porque ele era um cara que as letras eram muito pessoais, era muito confessional, então você pelas letras, o Haldane parecia que você era um cara muito amigo, ele estava falando muito das coisas que ele estava passando contigo, né? Tanto das questões políticas quanto das questões pessoais dele. Então, quando você gerava esse grau de conexão com a banda, de conexão com que a banda, com o Haldane cantando, você se sentia sempre muito próximo. Eu acho que isso gera, quando morre um cara assim, sabe? A impressão de tipo, você sabia o que ele estava sofrendo, sabe? A impressão de, o que eu fiz para ajudar, o que eu não fiz para ajudar, é muito estranho. Então, é uma perda pesada. E é aquilo, a gente achava todo mundo. Tinha uma pessoa que não achasse que o Haldane fosse voltar com o Nevermore. Mais cedo ou mais tarde, ele e o Jeff Loomis iam fazer as pazes e voltar com a banda. E a possibilidade dos dois juntos voltando a compor, lançar um disco de altíssimo nível era alta. Então, pra mim, o Nevermore, por mais que tivesse dito que acabou, pra mim era sempre um hiato. Vai acabar voltando, porque não tem como, sabe? É uma parceria que funcionava muito bem, o Jeff Loomis e o Haldane. Um complementava muito o estilo do outro. Então, para mim não fazia o menor sentido essa parceria ter terminado e infelizmente a morte do Eldane faz para mim com que a volta do Nevermore ainda seja impensável. Aí é o baque da volta ter sido anunciado. Ah, colocando um pouco assim, tu já adiantou um pouco, mas assim, a banda praticamente não tinha esses dois times, como é que é? Metade Jeff Loomis, Não existia esses dois times. Quem estava vendo a banda não imaginava que existiam esses dois times. Esses dois times começam a surgir nas entrevistas posteriores, assim, quando sai o Jeff Loomis e o Van Williams. Então, assim, eu lembro de ter lido alguma coisa em algum momento, ou acho que eu li em alguma coisa, em algum momento que eu procurei e não achei de jeito nenhum, dizendo que o nome da banda estava vinculado ao Van Williams. Por questão meramente burocrática, o cara que fez o registro, o cara que resolveu essa questão. Mas o Van Williams foi o último que entrou na banda. O Jeff Loomis tinha sido o guitarrista dos últimos shows do Sanctuary. Estaria trabalhando daí quando o Sanctuary, o guitarrista original do Sanctuary, o Lenny Hood, entra em treta, acho que é o Lenny Hood que é o nome dele, entra em treta com o Haldane, a banda termina, e aí o Tim Shepard, o Haldane e o Jeff Loomis vão fazer o Nevermore e contratam o Van Williams, que não é nem de Seattle. O Van Williams vai fazer a audição, vai fazer o teste e entra na banda. Aí teve entrevistas, eu não sei se foi agora, se foi da época, do Jeff Loomis falando, a gente era contratado, sabe? O Haldane e o Jim Shepard que tocavam o trabalho da banda. A gente recebia o salário, os nossos salários, os nossos dinheiros que a gente tinha direito por meio deles dois, sabe? O empresariamento se dava só com eles dois, não com nós dois, assim. Como se eles fossem músicos contratados, o que pro Van Williams pode fazer sentido, mas o Jeff Loomis era o principal compositor da banda, junto com a Haldane. Então, na verdade, o Jeff Loomis compunha toda a parte instrumental e o Haldane compunha as melodias vocais, e aí eles achavam uma forma de fazer o encaixe das duas metades ali. Então, aí, ok, se o Jim Shepard e o Haldane de fato estavam com o controle da banda, não faria o menor sentido o Van Williams e o Jeff Loomis voltarem sem ter passado por eles essa reunião. Então, a verdade está em algum lugar nesse meio tempo aí, nesse intervalo, e que a gente não sabe, e que provavelmente nunca vai saber, a menos que alguém consiga ter acesso a essa documentação toda. Como o Jim Shepard não deve entrar com ação, porque a notificação a nota que ele soltou posterior só de ele ter ficado magoado de não ter sido comunicado da reunião e nem ter sido nem o e até onde ele saiba nem a família do Arrozeni foi, leva a crer que os caras têm algum controle para poder
o Van e o Jeff Loomis têm algum controle para poder fazer isso sozinho. Ou, tipo, ou talvez passar o tempo correto pensando também, tipo, vamos fazer isso quando dá pé mesmo. Quando a gente pode mexer nisso. Tá, daí a gente chega Isso em. que se alguém é dono do nome, essa pessoa que é dona do nome pode melar essa reunião. Exatamente. E melar bonito. Exato. Natal de 24, começo de 25. Daí a gente pensa que tem tudo pronto, e daí, em plena época de começo do novo Big Brother, a gente acha que vai ter um Big Brother tipo Dream Theater. Não. O que a gente recebeu foi um Primeira Mão Santos, um jornal de classificados, assim, tipo, ei, você que tem banda, quero tocar com você. Virou um classificados do Nevermore, né? E aí isso para mim foi o que a ducha de água fria. De repente o Jim Shepard e o Arrell não terem sido, a família do Arrell não terem sido contactadas para essa reunião, é triste, mas É do jogo. acontece, é do jogo. Agora, o fato de você estar lá, você está anunciando uma reunião no Nevermore, e que tudo leva a crer que a gente vai ver show no ano que vem, sabe? A impressão que eu tive foi, vai aparecer em algum festival. Ano que vem. Prepara. Preparando de olho, uma nova leva de bandas do Hellfest e tal, vai estar lá, do Wacken, vai estar lá no Nevermore. Eu tinha muito essa expectativa quando eles anunciaram. Pronto, já quem será que os caras contrataram para ser vocalista? Mas não, os caras vêm e por causa da treta, porque eles não soltam tipo, de repente anunciam, vamos, estamos procurando um vocalista e um baixista. Nas respostas da treta, o Van Williams soltando a resposta dele, uma nota bem vagabunda bem mal escrita a nota dele de Facebook, com o Jeff Loomis complementando a nota de Facebook. Então nada que passou por um mínimo por PR ali de assessoria longe. Faz aquilo. E no meio daquela nota eles falam, inclusive estamos procurando, dizendo como que eles querem achar, como que você faz se você for um vocalista que acha que você pode cantar na banda, como que você manda, e do tipo, você grava no YouTube, deixa privado. Foi muito do tipo, cara, os caras, você não sabe nem se vai dar certo essa reunião. É essa a sensação que eu tenho. E aí, eu tava pensando, do tipo, você tem duas formas que você pode tentar fazer uma reunião dessa, né? Você tem três até, vou falar. Você tem a reunião tipo Pantera, que é você chama pessoas que eram que eram amigas da época Do e que você círculo sabe da que vão família. respeitar o legado, que estavam no círculo da banda ali, sabe? Tinha se tocado junto, de repente fala, a gente chamou o vocalista do Angel Dust, que foi um cara que fez turnê com a gente gosta dele, a gente sabe que ele tem capacidade vocal de suprir. Eu nunca tinha pensado nisso, me veio agora falando com vocês. Nem lembro o nome do vocalista do Angel Dust. Mas podia ser, sabe? Era uma alternativa. Agora, ou você pode ter o modelo Fear Factory, que foi o modelo do Dino, de falar, eu vou continuar a banda sem o vocalista do Fear Factory, esqueci o nome dele agora. E do. Qual que é o nome do vocalista do Fear Factory? O Dino, o Dino é o main O man. guitarrista, que é o dono da banda. Christian. O, não, o Christian é baixista. Caramba, E tocou com cantou com o Geezer também, no primeiro disco do Geezer peraí. Butler. Então, Vou com essa, peraí. nossa, Ah, que não, a gente branco. falou esses dias, a gente falou esses dias. Burton Sibel. É o Burton Bell, isso. A gente esquece falando O esses cara dias, era cara. muito icônico, assim. E aí o Dino fala, vou continuar a banda sem ele. Mas é um jeito, sabe? Eles brigaram, a banda era do Dino, falou, estão procurando um vocalista capaz de fazer isso. Mas beleza, Burton tá ali vivo e tretou, e eu vou continuar a banda sem ele, consegui, e foi procurado no mundo afora. E se tem uma forma de resolver que para mim era a forma mais que caberia melhor com o Nevermore, que é a forma Alice in Chains, que é você olhar, falar, a banda acabou sem o Lane Staley. Aí você começa, você tem ainda uma outra parte muito icônica na banda, que é o Jerry Cantrell. E aí você começa o Jerry Cantrell fazendo shows solos, toca músicas, canta músicas do Alice in Chains. E aí você acha um cara que, pô, esse cara consegue emular bem o Lane Staley. E aí alguns shows beneficentes, você bota o cara ali para como se fosse um assistente. Ó, um Alice in Chains vai fazer participação numa causa ali. E tem um cara ali que a gente trouxe como convidado aqui para ajudar a gente. E o cara, todo mundo vê, acha que é legal esse cara ali junto. E aí você vê que a reação foi boa, você anuncia uma turnê primeiro para testar, ver se na turnê vai dar certo esse cara. Aí na turnê deu certo, você fala, beleza, agora a gente vai pro próximo passo, que é lançar um disco com esse cara cantando, porque
tudo deu certo até agora, sabe? Encaixamos e funcionou. E tudo isso respeitando pequenos passos, como que a gente vai fazer, sem nenhum momento falando, voltamos com esse cara. Sabe? Estamos retornando, tem aqui tal, William Duval. Você E vai aí agendando essa entrada. você vai dando passos, cada vez você vai um passo maior. E aí funcionou. Foi isso que aconteceu. Sabe, depois que a reunião tava todo mundo já normalizou o Alice in Chains tocando em festivais com William Duval, ainda que não tivesse disco novo ainda. Aí falou, beleza, agora a gente pode lançar um disco que já pacificou a coisa. Então, funcionou. Eu acho que o caminho do Nevermore, para mim, era esse. O caminho para o Nevermore voltar, para mim, o Jeff Loomis já tinha que ter feito uma busca extensa, muito cuidadosa de alguém para cantar. Já devia ter testado esse cara em estúdio, em várias coisas ali, e falado: ó, deu certo, vamos anunciar e já vamos anunciar com algum show para. Porque na hora que se fizer o primeiro show, a galera já vai pipocar vídeo de tudo quanto é lugar e já vai ter o julgamento público. A gente vai colocar e vai estar disponível e a gente está por trás desse cara e a gente vai tocar a vida com esse cara. Então, porque vai ser difícil fazer esses baby steps do Alice in Chains, de você poder fazer uma coisa menos chamativa. Na hora que você anunciar Jeff Loomis e Williams tocando músicas do Nevermore, todo mundo vai querer saber quem vai cantar isso, né? Não é do tipo, ó, o Jerry Cantrell cantando, opa, tem um outro cara ali junto que tá cantando as partes do Lane Staley. Agora Vai sim, ser. A galera vai estar muito em cima. é isso, né? Até falar assim, eu fiquei pensando, torcendo quem que poderia ser vocalista, que agora eu lembrei do vocal da Angel Dust. Mas outra vocalista que me veio na cabeça é a Kayla Dixon, que é a vocalista do último disco do Witch Mountain, que ela tem isso, que ela consegue variar de Anek para Angela Gospel, assim. Ela sai daquele mínimo completamente melódico e lírico pro quase Cookie Monster, se precisar. E aí eu acho que é uma vocalista que tem capacidade de não só entregar as coisas, tem vocal para entregar as coisas que o Ardenne fazia, como de dar o passo além, né? Se a banda quiser seguir em diante. Seria novo, tipo, uma mina porrada, seria quase um fato novo, digamos assim, também na volta. Procurem, quem quiser conhecer, ouçam o último disco do It Mountain, que acho que é auto-intitulado, e o Dress the Dead, que é um projeto do Craig Locicero, do Forbidden, assim, é um outro projeto que ele tem, que é com ela cantando. Ela tem ultra versátil, tem um estilo de letras bem pessoal, assim, também. Então vale bastante a pena. Acho que é uma pessoa que encaixaria. Ah, tava, aí, deixa eu falar um pouco, mas eu vou dizer assim, se a gente olhar nesse momento, não é complicada essa reunião? Será que a gente não está vendo mais uma derrapada de uma banda que já fez a derrapada de chamar o Kelly Gray para produzir um disco e ter que desproduzir o disco depois? O Kelly Gray foi. A história do Kelly Gray foi. O Nevermore não queria renovar com a Century Media, ia acabar o contrato, e a Century Media falou: já que vai acabar o contrato, o advanced que eu vou dar para vocês é o mínimo. E aí a banda virou e, de repente, você não tem dinheiro para ir gravar esse disco em algum lugar longe, contratar um produtor que custe mais caro. Então os caras fizeram o pacote mais barato, que era gravar em Seattle com o Kelly Gray. E aí o Kelly Gray tem um estilo próprio de produzir, que ele quer as coisas sujas, tal, tal, tal. E a banda topou fazer isso. E aí o disco sai, eles acabam renovando o contrato com a Century Media, que é dona das masters, e a Century Media fala, ó, tá aqui o dinheiro, se vocês quiserem remixem esse disco com a Snip. Agora sim. E aí eles remixaram. Mas tem que ouvir de novo essa versão original, assim, porque na época foi um baque, porque o Nevermore era técnico, era um negócio. E aí vinha aquela produção toda suja, com as coisas todas meio escondidas, sonoridade toda claustrofóbica. De repente pode ser que fique legal isso, você ouvindo as músicas de novo, faça muito sentido. Que eu acho legal, porque, tipo assim, é um caso que, tipo assim, eu acho que eu tô tentando lembrar agora de cabeça outro caso parecido. A gente sempre realmente, tipo assim, como é que é? Remasterizado, levou para outro lugar. Não, mas isso foi assim, só o pacote original que resolve de novo. Vai ser isso, né? Porque as masters ainda eram da Century Media, falou, tá, beleza, a gente ainda tem as masters, ó, tá aqui o complementação, contratamos a Andy Snip, ó, uma semana aí, remixa isso daí pra relançar. Foi o que ele fez. Pergunta para olhar para o tempo.
Mas Ah, vai. eu acho que essa reunião no Nevermore, pra mim, assim, ou eles vão achar um cara excepcional e lançar um disco excepcional, e aí vai ser sorte, mas eu já perdi completamente qualquer empolgação que eu teria com essa reunião agora. Então, eu vou te explorar a pergunta, eu vou te explorar errado, mas eu vou te explorar. Faz falta o Nevermore hoje? Mas, sim, é difícil você dizer assim, porque eu não sei se o Nevermore já tinha passado o auge dele ou não. Isso é uma das coisas que eu me pego, porque o último disco do Nevermore eu não gostei tanto assim. Eu gostei, é um disco bom, mas nem lembro o nome dele também. Depois do Godless Endeavor, não lembro o nome do disco que eles lançaram Year depois of de the tanto. Voyager é o ao Não, é o ao vivo. vivo, esse. O É, Obsidian Conspiracy, acho The que é. Obsidian Conspiracy, Obsidian provavelmente. Eu vou te Conspiracy. dizer em 2 segundos. Obsidian Conspiracy, 2010. Capa Isso, da menina, das duas isso. Eu meninas lembro do da Brilhante capa, Eterno. o nome eu não lembrava exatamente. Porque é um disco que é o disco que eu menos ouvi do Nevermore, assim. Então, achei que é um disco que o Nevermore caiu. Então, não sei se de repente a banda conseguiria recuperar. Se a banda tinha espaço para melhorar. Eu acho que talvez isso é uma coisa que hoje me pega. Eu gosto muito, assim, se você me perguntar qual que é o meu disco favorito do Nevermore, eu não consigo responder, porque cada hora é um. Porque do Politics of Ecstasy até o Godless Endeavor, eu gosto muito de todos. É por isso que eu queria ouvir o Enemies of Reality com a mixagem original de novo, porque eu tinha gostado do disco mesmo com a mixagem original. Eu lembro que todo mundo falava mal da mixagem, eu falava, mas as músicas são muito boas, cara. Não se deixe levar pela mixagem. As É a mesma músicas são coisa. talvez as músicas melhores, as melhores composições deles. Então, era muito assim, Eu tô não rindo sei de exatamente. Tô Oi? rindo de tipo que parece o End of All Days do Rage. Você tem um dos melhores discos da carreira, terrivelmente mal gravado, Eu, um é, desastre em forma de disco. assim, até saindo um desviozinho, eu tô lendo aquela biografia da Noise Records, do David E. Gilk, que chama Dan the Machine, que é a história da Noise. E o Rage é tão irrelevante que ele é mencionado, mas ele tem, tipo, 7 páginas. Tipo, os caras contam a história do Running Wild, contam a história do Grave Digger, contam a história do Halloween, contam a história do Celtic Frost. E do Rage é uma notinha ali de 7, 8 páginas. Igual uma Por banda que chama isso que o Beast. Pi, que é, Então tem uma banda de meninas que só lançou um EP, que é mais ou menos a mesma importância que eles dão pro Rage e pra essa banda. é por isso que o Pive lançou a versão dele, a biografia, esperando sair uma versão em português, não em alemão, para conseguir a Não dá pra biografia. botar tudo no Google Translate. É boa ideia. Não, fui procurar no iTunes e o Enemies of Reality só tem a segunda versão. Só tem isso. Eu tenho de CD, eu tenho que botar o Tem que CDzinho botar o pra ver se eu quiser CD. ver isso. É que nem o Vapor Trails do Rush. Ou deve ter no YouTube também. Algum gaiato colocou no YouTube, provavelmente. Mas o ponto do Nevermore é esse. Então, às vezes eu me pergunto se o Nevermore tinha margem de evolução ainda depois do Godless Endeavor. Talvez por isso eu não tenha gostado tanto do Obsidian Conspiracy, de achar que não tem mais muito pra onde ir. Mas eu acho que faz falta porque eles eram uma banda que estavam. É uma banda que agora o Crypt Sermon conseguiu retomar um pouco isso, porque ninguém tentou fazer algo parecido. Acho que ninguém tentou chegar nessa linha que não é trash, não é power, não é prog, mas é melódico pra caramba e as estruturas são completamente imprevisíveis, as estruturas musicais. A música começa, você não sabe como que ela vai terminar, as coisas assim. E sem ser pedante, sem ser progressivamente pedante. Acho que ninguém chegou nisso daí, assim. Então, ninguém fez nada desse tipo. Eu fico sempre curioso de saber, né? Pra onde eles conseguiriam retomar, eles conseguiriam melhorar ainda isso. Não sei se conseguiriam, mas faz falta porque não tem ninguém fazendo isso, né? O Crypt Sermon não fez exatamente isso, mas retomou um pouco disso do que o Nevermore tinha, mas dentro dos limites do Doom, assim, né? Até onde eles conseguiam levar para não se caracterizar como uma banda de Doom Sim. metal tradicional. Mas foi bom ver alguém resgatando um pouco desse tipo de coisa que o Nevermore fazia, que ninguém estava fazendo, ou ninguém estava fazendo e conseguindo repercussão fazendo isso, né? Tinha falado ali do. Tu tinha falado, eu tinha colocado no roteiro, mas tu furou, tu falou assim, que como é que é? Do Politics of Ecstasy até o Godless Endeavor qualquer um ali é tranquilo. Isso para mim depende muito do disco, do dia que eu ouço, assim. Eu achei que quando saiu Godless Endeavor, eu falei, putz, isso aqui é obra-prima do Nevermore.
Mas conforme o tempo vai passando, você vai vendo que tem alguns outros discos que falam mais ao coração. E pra mim sempre foi o Politics of Ecstasy e o Dreaming on Black. Mas quando eu boto pra ouvir o Enemies of Reality ou o Dead Heart na Dead World, eu gosto igual, assim. Então eu me empolgo igual, me empolgo com aqueles dois. Então é difícil dizer qual que eu gosto mais. Assim. Outro dia eu tô tentando fazer uma playlist de músicas Nevermore, e eu tô colocando quase os discos inteiros, assim. Não consigo selecionar, sabe? Eu não consigo fazer uma coisa fluida. Oh, eu quero um show de 1h50 do Nevermore, como que eu organizo esse show? Eu não consigo, porque é muita música que eu vou colocar ali. Eu me sinto mal de tirar uma música para pôr outra. Então, Não, tá são discos valendo. muito bons. A ilustração, Travis Smith. Travis Smith, sim. Que Ah, traduzia para mim melhor do que ele nos discos do Opeth, nos discos do Nevermore, era onde ele, para mim, ele se achava. Era onde estava muita perfeição. Ele conseguia traduzir as músicas do Opeth, as músicas do Nevermore com perfeição para as capas. vou conferir uma coisa aqui. E daí depois do Godless Endeavor é Hugo Simão. A banda já tinha dinheiro. Foi atrás do Hugh Simon, que eu gosto pra caramba daquela capa. Apesar É, disso, eu sim, a gosto. capa é boa. Eu lembro mais da capa do que do disco. Exatamente, exatamente. Já que pra mim é diferente o caso do Dead Heart do Dead World. Eu lembro muito mais do disco da capa. Não, eu lembro da capa. As capas são muito icônicas pra mim, assim. A partir do Dream Neon Black ali. Porque a capa do Politics talvez seja legal pra caramba também, mas assim, a partir do Dream Neon Black, essa coisa bem Travis Smith, assim, bateu o olho, Sim. assim, eu associo muito porque as músicas parece que o clima tá muito caracterizado nas capas, então eu consigo fechar o olho ouvindo as músicas e a capa me vem à cabeça imediatamente. Você consegue ouvir a MP3 e pensa na capa do disco. A gente acabou andando. Faltou alguma coisa? Como é que é? Faltou pedir para mais alguém voltar e daqui a pouco voltar do nada. Eu tô pensando se teve alguma outra reunião que a gente não tenha abordado, mas eu não lembro agora. Então, a gente vai vendo. Vamos lá, começando o ano. Daqui a pouquinho tem como é que é a Dream Theater, daqui a pouquinho já tem outras coisas saindo. Como é que é? Teve música nova do Jethro também agora. Então, aos poucos a coisa vem. Então, como é que é? Começou o ano e como é que diz assim, falando Nevermore, como é que é? Dois discos que a gente sempre lembra do Nevermore nessa hora, como é que é? The Politics of Ecstasy, entende? A gente já começou o ano ainda mais com toda essa correria que a gente vai ver começar por plataformas e companhia limitada. Vai ser um ano divertido, por assim dizer. Só pra não deixar sem informação, o vocalista do Angel Dust é o Dirk Turrish. Isso. Disco, é uma banda que eu tenho que ouvir. Eu lembro das capas, mas não dei a devida chance. É, né, eles lançaram alguns discos muito bons ali naquela época dos anos, final dos anos 90 ali, que é o Bleeding Light in the Darkness. Eu achava muito bom. Aí o guitarrista original saiu, né, que é o Brent Alferman. Não sei se o guitarrista original, não sei se ele tá nos discos dos anos 80 deles, mas era o guitarrista que era o principal membro da banda ali. E não, ele não era o guitarrista original, mas ele foi o guitarrista nos anos 90 ali. E ele saiu, aí eles lançaram mais um disco e separaram. Ah, tô lembrando da capa. Ah, Angel Dust tem tanta. Tava rindo porque assim. Angel Dust tem tanta banda com o nome Angel Dust que até é chato de você achar. E procurar pela alemã. E aí você encontra, exatamente. Voltamos ao ano. Então é isso, pessoal. Thiago, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Agora pagamos a informação que ficou faltando. Exatamente. Então, agora vai. Muito obrigado pelo play, muito obrigado pela sua atenção. Aos poucos a gente está voltando, com o newsletter também, voltando aos poucos com o podcast, como é que é? Se você for até uma praia, não, por mais que você se estresse com a JBL alheia, não estresse o amiguinho do lado. Contenha-se, escute no seu fone de ouvido depois, entende? E aqui em São Paulo, cuidado com aviões. Né? Cuidado com aviões. Aqui é cuidado com água viva. Em São Paulo, na verdade, é cuidado com tudo, né? Porque você entrou no mar, você pega virose. Exatamente, exatamente. A gente estava lembrando disso hoje, Você entrou no mar, infelizmente. pega virose, você está na rua, pode cair um avião. Ah, coisa Não é leve. uma fase boa, assim. Não tá fácil Essa- pra ninguém. Exatamente. Essa do avião, para mim, até agora, eu tô assim, hã? Mas tudo Não, ia bem. ser uma tragédia pesadíssima se Porra, acontecesse uma semana antes, porque a cidade tava. caramba! Ubatuba tava.
apinhada. Não, assim, ó. Como é que é? Ah, e o último lembrete em tragédia, já que a gente terminou o alto metal. Não coma um bolo que vocês não sabem a procedência, tá? Tô indo para Torres e eu vou cuidar com o bolo que eu vou comer em Torres. Como é que a cidade vai ficar famosa pela serial killer do bolo agora? Só Estamos que fala. gravando esse episódio na sexta-feira e eu devo ir daqui a pouco ver o teste e o Muito Death bem. Kids aqui perto de casa, no Sesc Pompeia. É Como muito bem. vocês não vão ouvir isso a tempo, se vocês tiverem me visto lá, era eu mesmo. Era você mesmo. Vocês acharam que me viram no Sesc, era eu mesmo. Ah, The Ghost of Thiago. É feito, pessoal. Muito obrigado, então. Até a próxima semana. Até mais.